Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Em uma das minhas primeiras visitas a Manaus, eu fiquei fascinado por um fenômeno natural conhecido como o Encontro das Águas. É uma atração constante para os turistas que visitam a região. O Encontro das Águas envolve as águas dos rios Negro e Solimões. Devido às diferenças de temperatura, velocidade, nível de acidez, as águas dos dois rios demoram para se misturar. O resultado é uma linha de demarcação de águas de cores distintas, que fluem juntas, mas separadas por alguns quilômetros, antes de conseguirem se misturar e continuar juntas até o oceano. O que acontece no Rio Amazonas serve para ilustrar várias realidades espirituais. Vamos pensar em algumas lições das Escrituras que podem ser comparadas ao fenômeno do encontro das águas. Primeiro, a separação entre certo e errado. O Senhor nos chama a distinguir, escolher. Jesus falou de dois caminhos distintos com destinos opostos. Ele disse em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Paulo acrescentou em 1 Tessalonicenses 5, versículos 21 e 22, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. E muitos outros trechos bíblicos ajudam com essa distinção entre coisas incompatíveis, certo e errado. Paulo, por exemplo, enumerou obras da carne em contraste com o fruto do Espírito, para ajudar nessa separação fundamental. Pode ler essas duas listas em Gálatas 5, do 19 ao 24. Segunda comparação, a importância de uma vida santificada. A escolha entre os caminhos que encontramos determina a nossa conduta. Não é suficiente distinguir entre certo e errado, precisamos agir de uma maneira coerente. Precisamos viver como pessoas santificadas, ou seja, separadas das coisas que não agradam o nosso Criador. Pedro bem frisou esta necessidade quando ele disse em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 14, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. E a terceira ilustração? Estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Alguns levam o princípio da santidade e uma aplicação distorcida ao se isolarem das outras pessoas, evitando contato com pessoas do mundo. Os fariseus condenavam Jesus por manter contato com pessoas ainda não convertidas. Podemos encontrar exemplo disso em Lucas 5, 29 e 30. Ao longo da história, diversos grupos religiosos decidiram se isolar das outras pessoas pela formação de colônias separadas. Esta não foi a intenção de Jesus. Ele não somente recusou a isolar os seus seguidores, fez exatamente o oposto. Ele enviou seus seguidores como embaixadores ao mundo. Em João capítulo 17, a partir do versículo 15, Jesus, orando ao Pai, disse, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo.
A quarta ilustração, o perigo real de perder esta distinção. Quando os dois rios se encontram em Manaus, a separação é nítida. Mas depois de andarem juntos por um tempo, esta separação some e as águas se misturam no seu caminho para o oceano. As diferenças de velocidade e temperatura se perdem e a mistura das águas até iguala a composição química. O contato entre os seguidores de Jesus e as pessoas do mundo apresenta os mesmos riscos. É fácil para os discípulos do Senhor perderem o calor e o fervor do seu compromisso com o Mestre. Paulo escreveu em Romanos 12, versículo 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Há perigo se adaptar ao ritmo de vida das pessoas que desrespeitam ao Senhor. E há muitas advertências sobre esse perigo nas Escrituras. A quinta ilustração, a possibilidade de mudar o mundo. Quando pensamos sobre aquela mistura das águas, não devemos ignorar a outra possibilidade. Por sua influência, os servos do Senhor podem mudar o mundo. Por isso, Jesus nos chamou para ser o sal que preserva e a luz que ilumina o mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 a 16. A questão não é somente de evitar que o mundo nos mude, nós queremos transformar o mundo. Quando olhamos para o encontro das águas em Manaus, observamos uma boa ilustração de verdades espirituais importantes para a nossa vida. Vamos viver como pessoas santificadas, mas ainda embaixadores para mudar o mundo em que nós vivemos. Agora as perguntas do dia. A pergunta de ontem foi: em que cidade europeia Paulo fez um discurso sobre o Deus desconhecido? Alternativas: A, Tessalônica, B, Atenas, C, Corinto ou D, Roma. A resposta certa, B, Atenas. Como diz em Atos 17, do versículo 21 ao 23. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também o altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Atos capítulo 17, do versículo 21 ao 23. E a pergunta de hoje: qual das seguintes afirmações sobre o sogro de Moisés está errada? Tem 3 afirmações corretas e uma errada aqui. Alternativas: A, o nome dele foi Jetro. B, ele foi levita. C, ele foi avô de Gerson. D, ele foi pai de Zípora. A resposta vem no final do próximo episódio. Voltando a pensar sobre o encontro das águas, vamos procurar viver vidas santificadas, caminhando não para o oceano, mas para a eternidade, para estar na presença de Deus para sempre. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.